Boa noite, amados. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, para mais uma parte do seminário Fundamentos da Fé, né? Estamos estudando essa apostila, Fundamentos da Fé Cristã, e é um prazer poder aí compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra. E eu espero que a ministração dessa noite seja uma bênção na sua vida. Nós estamos falando já há algumas semanas do capítulo 16 da apostila, que são os inimigos da fé. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, ele diz para Timóteo: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, fazendo a boa confissão perante muitas testemunhas. Então Paulo nos exorta a combater o bom combate da fé. E se nós temos que combater o bom combate da fé, é porque há inimigos da fé, contra os quais eu e você temos que combater. Porque o maior alvo do inimigo, o maior alvo do maligno, é destruir a nossa fé, é roubar a nossa fé, é enfraquecer a nossa fé. Porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E que tudo é possível ao que crê. E quem tem fé tem tudo. E o inimigo não quer que a minha fé e a tua fé prevaleça sobre a dúvida, sobre o medo, sobre a ansiedade. Porque quando a nossa fé prevalece, a palavra de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. E quando a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, o nome de Jesus é glorificado, porque milagres irão acontecer. E o primeiro inimigo da fé que nós já ministramos, só fazendo uma pequena recapitulação, é a falta de entendimento sobre o novo nascimento, sobre a nova criação. O inimigo, ele procura utilizar das suas mentiras, acusações, condenações, para enfraquecer a nossa fé e nos prender debaixo de autocondenação, jogando na nossa cara os pecados do passado, aquilo que fomos, aquilo que fizemos lá atrás. Mas 2 Coríntios 5, versículo 17, diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E nós precisamos nos firmar sobre esta palavra. Ao nascer de novo, você e eu nos tornamos uma nova criatura em Cristo, filhos de Deus, herdeiros de Deus, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então a gente tem que combater esses pensamentos mentirosos do diabo e essas acusações do inimigo quanto ao nosso passado. Porque quem nasceu de novo não está mais preso ao passado. É uma nova criatura, é uma nova criação. O segundo inimigo da nossa fé, nós também ministramos, no dia 20/9, é o crente que não tem entendimento sobre a sua nova identidade em Cristo Jesus. Quem ele é em Cristo, o que ele tem em Cristo, o que ele pode em Cristo, onde ele está com Cristo, para onde ele vai com Cristo. E Jesus declarou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que nós precisamos conhecer toda a verdade ao nosso respeito. Tudo aquilo que nós nos tornamos em Cristo. E nós explicamos que há no Novo Testamento mais de 133 versículos
que falam da nossa nova identidade em Cristo, né? E por isso que a gente tem que conhecer a verdade, renovar nossa mente, através do entendimento da palavra, e firmar a nossa fé sobre o que Deus diz na sua palavra. O terceiro inimigo da fé, nós ministramos dia 27/9, é a falta de entendimento, a falta de conhecimento sobre o dom da justiça em Cristo Jesus, né? Nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça em Cristo Jesus. A palavra dom já está dizendo, não é algo que eu e você fizemos por merecer, é recebido pela graça de Jesus, favor imerecido. Ao crer em Cristo, ao nos arrepender e ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Recebemos a abundância da graça, recebemos o dom da justiça. E por isso nenhuma condenação há para mim e para você em Cristo Jesus. Então o inimigo, ele tenta, né, enfraquecer a nossa fé, jogando na nossa cara nossas fraquezas, nossas falhas, para fazer com que a gente se sinta desqualificado, né? Se sinta mal, entendeu? Se sinta indigno de receber algo de Deus. Mas não é pela nossa própria dignidade, nem pelo nosso próprio mérito, é pela graça de Jesus Cristo. É nessa graça, é nessa abundância da graça, é nesse dom da justiça que eu e você devemos nos firmar e combater toda a falsa acusação do inimigo, entendeu? E nos firmar nessa graça e agradecer a Jesus por essa graça, por esse amor e pelo dom da justiça, e rejeitando toda a acusação do inimigo. Deus, na nova aliança, ele não se relaciona conosco baseado nas nossas boas obras, baseado nos nossos méritos pessoais, mas é baseado nos méritos de Cristo sobre a nossa vida, baseado no que Cristo fez em nosso favor. Por isso nós precisamos nos firmar na graça e nos firmar nessa justiça que Cristo nos dá pela fé nele. Aleluia! E hoje nós vamos falar do quarto inimigo da fé. É a falta de entendimento, é a falta de compreensão, é a falta de entendimento a respeito da nossa autoridade espiritual em Cristo Jesus, né? É interessante que quando você lê Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 31, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu domínio sobre todas as obras das suas mãos. É só você ler lá do capítulo 1, do 26 em diante, né? O ser humano, ao ser criado por Deus, ele foi dotado, ele foi revestido de poder, de autoridade, e para dominar tudo que Deus criou, né? E o Senhor revestiu o ser humano desse poder, dessa autoridade, para reinar sobre todas as obras das mãos de Deus, e também reinar, né? Reinar também sobre todos os animais, todo ser criado. Nós não fomos criados por Deus para sermos escravos do pecado, da mentira, dos demônios, de Satanás, entendeu? Nós somos criados para reinar, para dominar. Olha o que diz o Salmo capítulo 8, do 4 em diante. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Preste atenção. Deste-lhe domínio sobre todas as obras das tuas mãos, e debaixo dos seus pés tudo pusestes. Então, olha que coisa tremenda,
né? Nós fomos criados por Deus para reinar, para ser rei e sacerdote nessa terra. Porém, o pecado, a desobediência, comprometeu o plano original de Deus para a humanidade, tornando o ser humano escravo do pecado, da mentira, né, da opressão maligna, entendeu? Olha que coisa triste. E progressivamente, devido ao pecado, ao engano, à mentira, o homem foi perdendo a sua real identidade de rei, de autoridade, e acabou desenvolvendo uma mentalidade de escravidão. Hoje, infelizmente, o ser humano, devido ao pecado e à mentira do maligno, tem se tornado escravo do pecado, da prostituição, né, da pornografia, do cigarro, da bebida, das drogas, o ser do medo, da ansiedade, da depressão, né? Infelizmente, o ser humano perdeu essa identidade. Satanás usurpou do ser humano a condição de príncipe deste mundo, utilizando duas armas poderosas: a mentira, o engano e o medo, né? E agora Deus nos amou de tal maneira que na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, naquela cruz, derramar o seu sangue, pagar o preço pelo nosso resgate, pagar o preço pela nossa salvação. Ele nos redimiu do pecado, da mentira e do poder do maligno, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o teu reino. Olha o que diz 1 João 3,8. Para isto se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Apocalipse 1,18 diz que nós recebemos, né? O Senhor Jesus recebeu as chaves da morte e do inferno e deu esse poder e deu essa autoridade para nós, né? E nos tornamos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Colossenses 2, verso 15 diz que Jesus despojou e reduziu a nada o diabo e seus anjos e publicamente os expôs ao desprezo. Jesus Cristo, a semente da mulher, conforme profetizado em Gênesis 3,15, esmagou a cabeça da serpente, né? E tomou dele as chaves da morte e do inferno. Satanás, em decorrência da morte de Jesus na cruz e da ressurreição dentre os mortos, ele venceu o diabo, despojou, derrotou e reduziu a nada o diabo e seus anjos, né? E após a sua ressurreição, então Jesus faz a seguinte declaração em Mateus 28,18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O pecado, a morte e a perda da autoridade vieram por meio do primeiro Adão. Porém, o perdão, a salvação, a vida e a autoridade foi restaurada através do segundo Adão, Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, do 15 ao 23, Filipenses 2, do 9 ao 11. Quando Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, ele faz a seguinte declaração em Mateus 28: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho dos que estão no céu, os anjos, todo joelho dos que estão na terra, os seres humanos, todo joelho dos que estão abaixo da terra, Satanás e seus demônios, tem que se dobrar no nome de Jesus Cristo. E nós recebemos de Jesus um poder, uma autoridade, uma procuração para usar o nome de Jesus, para ligar e desligar na terra, usar o nome de Jesus para expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os cativos e resistir ao diabo, e ele tem que fugir de nós. Eu e você recebemos essa autoridade. Você foi revestido de autoridade. Lucas 1,19, Jesus diz:
eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano. O que é autoridade? Autoridade é o direito de dar ordens. Autoridade é o direito de se fazer obedecer. Autoridade é um poder delegado. Nós fomos feitos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Então todo crente precisa ter essa consciência, precisa ter esse entendimento. E essa autoridade, você não conquistou ela por mérito seu. Você recebeu gratuitamente por ser filho de Deus, nova criatura, herdeiro de Deus, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi constituído por Jesus nessa terra uma autoridade espiritual. E um erro que a gente não deve cometer jamais: mistificar o nome de Jesus, fazendo desse nome um pé de coelho, uma figa, uma ruda. Não. Para funcionar a autoridade e o poder do nome de Jesus, para resistir o diabo, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os cativos, expulsar os demônios, para que isso funcione, essa autoridade funcione e produza resultado, nós precisamos ter uma aliança com Cristo, conhecer a Cristo e crer na palavra e não duvidar, né? E aí sim, quando você diz em nome de Jesus e resiste ao diabo, ele não tem outra alternativa a não ser fugir de você, porque o diabo já foi derrotado, despojado e reduzido a nada. A autoridade do nome de Jesus pertence a mim e pertence a você. Use essa autoridade para destruir as obras do diabo contra a sua família. Use essa autoridade para entrar na presença de Deus e interceder por sua família, orar pela sua família, se colocar na brecha pela sua família, destruir toda a opressão e escravidão do diabo contra a tua família, e toda a maneira, todo o ataque do inimigo contra você. Faça o que está lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resista ao diabo no poder e na autoridade do nome de Jesus, e ele fugirá de você. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados queridos, medite nessa palavra. Inclusive no MD nós temos uma parte aqui, um capítulo, só para falar sobre a autoridade do nome de Jesus, né? Todo crente precisa conhecer essa autoridade. Está aqui no capítulo 7, né, 2.7. Todo crente precisa conhecer essa autoridade, crer nessa autoridade e exercer essa autoridade e viver livre em Cristo Jesus, tá bom? Glória a Deus. Meus amados, eu quero aqui convidar vocês para participar das células da IHM nos lares. Vocês têm aí na rede social os endereços, né? Nós temos 12 células espalhadas aí. Algumas de quinta às 8, outras de sexta, também às 8 da noite, no sábado às 5 da tarde, e tem sido uma bênção as nossas células. Estamos estudando sobre o poder da língua, o poder das palavras, e essa lição agora dessa semana ela é poderosa, você não pode perder, tá bom? No sábado, 7h30 da manhã, nós temos o FBO no Baronesa, está uma bênção o trabalho lá. O André, o Isaac, o Mauro, o Bruno tem feito um lindo trabalho lá, que Deus abençoe, com o apoio da Nice, a sogra do Isaac. Deus abençoe, muito obrigado. Domingo pela manhã, classe de doutrinas com Marcelo Bezerra, todo domingo às 8 da manhã. À noite, às 6 da tarde, o culto de celebração. E domingo agora, nós vamos ter o André pregando a palavra e eu vou estar junto para a gente ministrar a ceia. Domingo agora, excepcionalmente, porque domingo passado está muita chuva, então nós adiamos a ceia para o próximo domingo agora. Todos estão convidados, tá bom? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Aleluia. Fecha os teus olhos, estende a sua mão e receba aí pela fé. Conecta a tua fé com a minha.
Une a tua fé com a minha, sem duvidar, e receba aí o teu milagre e a tua bênção. Pai celestial, Pai querido, Pai glorioso, em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo poder e autoridade do nome de Jesus que nós recebemos, e é através deste nome que nós entramos no trono da graça, na tua presença, para receber do Senhor o teu amor, a tua paz, o teu gozo, a tua unção, a tua cura, as suas bênçãos. Que o Senhor abençoe a cada um que está participando, que o Senhor venha operar milagres, Pai, curando os enfermos, libertando os cativos, levantando o caído, fortalecendo o fraco, abençoando a todos, trazendo cura, libertação, salvação, trazendo provisão, abrindo porta de emprego. Pai, opera o milagre, confirma a tua palavra. Eu profetizo para a tua vida milagres de Deus. Receba agora aí, você que está sofrendo de dores, de enfermidades, receba do Senhor a tua cura, o teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe os amados. Uma semana maravilhosa na presença de Deus, tá bom? Receba aí, em nome de Jesus.